Bom dia, tudo bem, meus amores? Olha só, hoje, quarta-feira, né, nós vamos iniciar com ciências, tá bom? Classificação dos animais. Aí na página 110, a gente tá vendo um cachorro, né? Bem bonito aí, né? Há na imagem dos animais um cachorro e uma borboleta. O que eles têm em comum? O que você acha que eles têm em comum? Quais são as diferenças entre eles? Qual desses animais tem mais característica em comum com você? Quais são essas características? Isso é para vocês estarem pensando, né? O que tem parecido, qual desses é mais parecido com vocês? Pensem aí. Vocês acham que é o cachorro ou que é a borboleta? Tá? Tá pensando aí um pouquinho. E colocar o que vocês têm em comum. Pensar, né? Aí na 111, para começar, observe ao lado uma representação artística da fauna brasileira e faça atividades a seguir. Número 1. Escreva duas diferenças entre os animais representados. Vocês podem ver, tem vários animais, né? A gente tem a arara, a gente tem a cobra, o tatu, o macaco, o morcego, né? Vários. Aí vocês vão colocar o que eles têm, as características. A gente vê o que de diferente aqui? Tamanho, a cor, né? O meio de locomoção deles, né? Tudo isso. Uns voam, uns rastejam, né? Uns andam, uns pulam. Vocês vão estar colocando, tá bom? 2. Escolha 6 animais da imagem e marque-os com um X. Você vai marcar com um X. 6 vocês vão escolher aí, o que vocês quiserem, tá? 3. Agora preencha o quadro abaixo, organizando esses 6 animais em 2 grupos na forma que quiserem. Grupo 1, animais que voam. Aí você está citando. O grupo 2, animais que andam, ou que voam, ou que rastejam, ou que pulam. Vocês vão colocar. E colocar, tá bom? 4. Quais são as semelhanças entre os animais do grupo que você formou e as diferenças? Para vocês estarem vendo o que tem, né, de parecido e o que tem de diferente. 5. Essas 5 não vai dar pra gente fazer. Seus colegas formaram o mesmo grupo que vocês? A gente não tem como saber, mas a gente depois pode estar voltando, porque quando a gente voltar, aquele que for pra gente estar falando, estando um tempinho, a gente vai estar trocando com os colegas, tá bom? Aí nós vamos para 112. Classificação dos animais. Os cientistas costumam organizar os elementos da natureza de acordo com as características que apresentam, formando grupos. Assim é possível, por exemplo, classificar os animais e as plantas em grupos segundo as semelhanças entre eles. Uma das formas de classificar os animais é em vertebrados e invertebrados. Vocês lembram o que é vertebrados e invertebrados? Acredito que sim, né? Vocês já devem ter falado aí o que é vertebrado e o que é invertebrado. Os animais vertebrados têm parte do esqueleto formado por crânio, né? E a coluna vertebral. Geralmente essas estruturas são constituídas de ossos que ajudam a sustentar o corpo e a proteger alguns órgãos, como o cérebro. São exemplos de animais vertebrados: sapo, rãs, peixes, camaleões, serpentes, jacarés, tartarugas, macacos, cavalos, ursos, cachorros, seres humanos, pássaros, etc. Olha aí do cachorro. Então a setinha, né, para o crânio e para a coluna vertebral. Os animais invertebrados, por sua vez, não possuem crânio e coluna vertebral. São exemplos de animais invertebrados: esponjas do mar, águas vivas, minhocas, polvos, formigas, borboletas, abelhas, caranguejos, siris, aranhas e muitos outros. Ou seja, a gente viu aqui que os vertebrados, ele tem a coluna vertebral, né? E o crânio. Ou seja, ele possui ossos.
Os invertebrados não, são aqueles molengas, né? Que não tem, certo? Na 103 está assim, animais invertebrados. Os animais invertebrados podem ser encontrados em praticamente todos os ambientes do planeta. Esses animais apresentam grande diversidade de formas e tamanhos. Olha só, veja alguns exemplos. Temos aí a esponja. As esponjas habitam nos ambientes aquáticos, olha como é que elas são. As lombrigas, que ficam no intestino de outros animais causando doença. O escorpião, né, vive em lugares secos. As libélulas, né, olha assim, olha vários outros aí. Esses não têm coluna vertebral. Esses são invertebrados. Ok? Até aí? Aí na 114 já tem exercício para praticar. Agora é com você. Observe o quadro abaixo. Ele mostra como um aluno classificou determinados animais de acordo com duas características, habitat e alimentação. Aí tem. Vocês olharem aí no quadro tem. Habitat, animais aquáticos, o que tem aí? Os animais terrestres aquáticos, vocês sabem, né? Água. Terrestre, terra. Animais se alimentam de outros animais. O leão come carne, né? Carnívoro, isso a gente vai ver mais pra frente. Animais que se alimentam de plantas, olha só o coelho, né? A zebra, o urso. Então temos aí esse quadro. Em cada um dos grupos há um animal classificado incorretamente. Identifique ou justifique suas respostas. Por exemplo, aqui ó, no aquático, a gente tem o tubarão, o peixe e qual? Hein? O escorpião. Qual deles que está errado? Terrestre, cobra, gato e tubarão. Qual deles está errado? Que come outros animais? O leão, o macaco ou o gavião? E que se alimentam de planta. Coelho, urso e zebra. Vocês vão dizer. Vocês vão colocar na letra A. Qual que está no lugar errado aí. Tá bom? B. Indique dois animais que poderiam substituir aqueles que foram classificados incorretamente. Por exemplo, aqui, no terrestre. O tubarão está errado. A gente pode estar colocando aqui, dando outro exemplo. Deixa eu ver, o cachorro, o cavalo. Tá bom? Aí vocês vão dar. C. Qual animal do quadro é invertebrado? Contorne-o de verde. Qual que for invertebrado, vocês vão contornar. D. Quais animais do quadro são vertebrados? O que for vertebrados vão contornar de laranja. Vertebrado é que possui a coluna vertebral. O crânio que possui ossos, ok? Na 114, número 2 está assim. Classifique os animais a seguir em vertebrados e invertebrados. Voltando, vertebrados, que possuem coluna vertebral, né? Possuem os ossos. E os invertebrados são os molengas, os que não possuem, são os moles. Ok? Aí tem aí, esses aí para vocês classificarem, ó. Tartaruga, escorpião, né? O macaco, polvo, aranha, sapo, gato, galinha e cobra. Vocês vão dizer se é vertebrado ou invertebrado, tá bom? Vamos testar. Sobre os animais vertebrados e invertebrados, marque com o X a afirmação correta. A. Vocês vão marcar uma só. Os animais vertebrados possuem coluna vertebral e os invertebrados possuem crânio? Os animais invertebrados possuem crânio e coluna vertebral? Eles são muito diferentes entre si? C. Os animais invertebrados são muito semelhantes entre si. Eles, assim como os vertebrados, não possuem crânio nem coluna vertebral? E a letra D. Os animais vertebrados possuem crânio e coluna vertebral. Os invertebrados, não. Tá? Aí vocês vão fazer até aí ciências. Tá? Ciências não tá difícil, né, gente? Tá bem facinho, né? Aí, nós vamos... Lembra que na segunda
nós não entramos na matemática, né? Porque a gente terminou aquele para praticar, né? Hoje sim, nós vamos estar, ó, no livrinho de matemática, na página 5, figuras geométricas planas. Aí vocês olhando para essa imagem, né? Estão vendo, né? Um monte de gente, olha para olhar os pedestres, as pessoas brincando, né? Tem um cadeirante, tem as crianças com formato de carrinho, né? No corpo. Então a gente está vendo várias formas aí. Aí olha só, na escola você já participou de alguma festa como a da Sena? Vocês já participaram? Em sua opinião, para que servem as placas de sinalização de trânsito? É muito importante, né? Você vê a do pedestre, que a gente está dando, né, para as pessoas passarem, não parem. Tem os sinais de trânsito, né? O semáforo, tem aquela não estacione, e são tantas, né? Cite algumas atitudes que você realiza para a sua própria segurança ao atravessar a rua. A gente tem que estar sempre atravessando na faixa de pedestre, né? Mesmo ali, a gente tem que estar dando uma olhadinha, né? Eu sempre olho até o lado oposto, vamos supor. É contramão, eu esqueço, automaticamente eu já olho. Então a gente tem que ir sempre atento. Às vezes vê um doido, né? A gente não sabe. E acaba atropelando, sei lá. Sempre tem um doido, tá bom? Aí na página 6, assim. Ao observar a ilustração da página anterior, você identificou algum objeto cuja forma lembra a das figuras geométricas planas? Marque com um X essas figuras e diga aos colegas o objeto que o fez lembrar. O que lembrou aí, vocês vão ver, vocês vão marcar o que vocês acharem, tá bom? Observando aqui atrás, o que vocês acharam de figuras perto das planas, né? Vocês vão marcar. As planas, vamos estar recordando, né? Que é o círculo, quadrado, triângulo, retângulo, né? Aquelas que a gente visualiza. Aí vocês vão marcar o que vocês encontrarem de formas aqui, vocês marquem aqui, tá bom? 2. Veja abaixo o objeto usado para sinalizar que o carro está quebrado na via. Ele tem a forma parecida com a de qual figura geométrica plana? Parece o quê? Um triângulo, né? De 3 lados. Triângulo já diz, 3 lados. A faixa de pedestre é uma sinalização no chão, composta de faixas, uma ao lado da outra, essas branquinhas, estão vendo? Que indica o local que os pedestres devem utilizar para atravessar a rua. Cada uma dessas faixas lembra qual figura geométrica plana? Qual que ela lembra assim, ó? Um retângulo, né, gente? Aí na página 7 está assim, para aprender. Figuras geométricas planas. Quadrado, triângulo e retângulo. 1. Relacione cada figura geométrica espacial. A espacial é que ela tem, a gente vê, tipo que nem aí, ó. O bloco retangular, parece o quê? Uma caixa de sapato, né? Aí vocês vão estar ligando, o que que ela parece? Mais com o quê? Com retângulo. A pirâmide, né? Parece com o quê? Com um triângulo. O cubo parece um quadrado. O cubo também, se lembra aqueles dadinhos que joga, tem o banco imobiliário, alguns devem ter, então aqueles dadinhos, né? Aí vão só ligar, tá bom? Por enquanto tá moleza, né? Cada uma das figuras geométricas que vimos acima possui lados e vértices, né? A gente também já viu os lados, os vértices, até arestas, vocês já viram. Os lados do quadrado têm medidas iguais? O quadrado tem que ter, né? Os 4 ladinhos iguais. Os lados opostos do retângulo têm medidas iguais? Também, né? Que eles têm os 2 iguais e... Deixa eu pegar uma coisa aqui pra mostrar pra você. Deixa eu pegar um rádio que tá aqui no quarto do meu filho, ó. Ele é tipo um retângulo, deixa eu olhar por trás. Aqui e aqui eles são iguais. E aqui das laterais eles são diferentes. Isso é como se fosse um retângulo. Tá bom? E cadê? E o C? Quantos lados tem o triângulo?
E quantos vértices? O triângulo. Ó, 1, 2, 3. E quantos vértices? 3 também, né? Na página 8, a 8 tá assim. 2. Cada retângulo representado a seguir foi dividido em duas partes iguais. Olha só, faça um X no retângulo dividido em dois. Faça um X um X no retângulo dividido em dois quadrados. Vamos fazer um X. O retângulo tem dois quadrados. Ó, esse retângulo que a gente dividiu ao meio. Contorne o retângulo dividido em dois triângulos. Contornar. Vocês vão ver que tem dois triângulos, vocês vão estar contornando. E faça uma bolinha no retângulo dividido em dois retângulos, né? Vocês vão fazer uma bolinha, ok? 3. Usando uma régua, ligue os pontos da malha para reproduzir as figuras geométricas planas a seguir. Vocês vão fazer igualzinho, um retângulo, né? Um triângulo, quadrado e outro triângulo, tá? Vocês vão desenhar embaixo. Façam com lápis mesmo, depois pinta com lápis de cor. Para estar evitando usar canetinha, uma que errar e outra que marca aqui atrás. Aí fica ruim. Que nem o caderno, já chega, sempre falo. Desenha com lápis e pinta com lápis de cor. Né? Porque senão a canetinha joga se fosse um lado do outro lado, uma coisa que para não ficar muito forte. Aí atrapalha depois na hora de estudar, tá bom? 4. Vamos lá. Qual padrão você observa na sequência abaixo? Vocês conversam com os colegas, vocês vão estar conversando entre si mesmo, pensando, tá bom? Aí, ó, primeiro quadro, segundo quadro, terceiro quadro, e como é que seria o quarto quadro? Qual desses três aqui vocês acham que seria o quarto quadro? Vocês vão pensar e ver, ok? Na página 9 tá assim, paralelogramo e trapézio. Vera pintou a peça de madeira ao lado e carimbou uma de suas faces em uma folha. Veja abaixo a figura que ela obteve. Olha lá, ela tinha figura, ela tirou, como se fosse virou plano, né, o trapézio, né? Um trapézio paralelogramo, que a gente está vendo aqui, o paralelogramo. Marque com um X a face dessa peça que ela pode ter carimbado. Vocês vão marcar um X. Qual delas? A figura que Vera obteve chama-se paralelogramo. Quantos lados tem essa figura? E quantos vértices? Vamos ver aqui, ó. 1, 2. Um lado do outro, em cima e embaixo, 4. E quantos vértices? 4 também, né? 2. O quebra-cabeça ao lado chama-se tangram e é composto de 7 peças. Cada uma dessas peças representa uma figura geométrica plana. Um tangram é composto de... Nós vamos falar 2 o que grandes? 2 o que? Triângulos. 1 médio. Vocês vão colocar 2 o que pequeno. Vocês vão ver o que está formando aqui. Vocês vão colocar aqui que vai ser triângulo, quadrado e trapézio e paralelogramo. Então vocês vão colocar aqui os nomes, vocês vão observar e ver que de acordo com os números, o que vocês encontrarem aqui, só vão estar colocando aqui, ó, triângulo, quadrado ou paralelogramo, tá bom? O quadrado, o retângulo e o paralelogramo são quadriláteros, já diz. Quadrilátero que tem o quê? 4 lados. Toda figura geométrica plana que tem 4 lados é um quadrilátero. Olha lá, quadri vem do latim e quer dizer 4. E na página 10, que a gente vai finalizar aqui, em matemática, tá assim. Destaque as peças do tangram do material complementar 1 e forme um paralelogramo com 2 peças do tangram, outro paralelogramo com 3 peças, outro com 4 peças e outro com 5 peças. Com o auxílio de uma régua, desenhe suas respostas no espaço abaixo. Ou seja, vocês têm aqui atrás. Cadê? Aqui. Aí vocês vão estar destacando para vocês estarem montando assim, ao lado. Porque se for para montar aqui, não tem como, aqui é para desenhar. Aí vamos supor, eu montei lá, tá pedindo primeiro, 2 peças do tangram, 2 peças do
tangram. Aí eu vou pegar duas, vou montar. Aí eu montei ele ao lado aí onde vocês estão. Geralmente eles devem ficar óbvio numa mesa. Aí eu vou desenhar com uma régua igualzinho que eu montei, porque isso aqui vai ser um auxílio para vocês estarem só ali estudando, visualizando melhor. Aí aqui é para estar desenhando, tá bom? Aí vocês vão desenhar, ok? Então, o matemática é isso. Hoje quarta-feira, né? Então, por enquanto é isso aí. Hoje também não estava difícil não, né? As ciências que a gente viu, os animais, a gente está começando. A parte dos animais é bem legal, né? E a matemática que a gente está hoje, que a gente entrou num livro novo. Tá bom? Então, até amanhã. Beijo no coração de vocês.